Olá, você sabe quais são os três pilares para a cerveja perfeita? Eu sou Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro há mais de 10 anos. Fica comigo até o final desse vídeo e veja quais são e como chegar lá. Então, o primeiro conjunto, o primeiro pilar relacionado aí à qualidade da sua cerveja está relacionado a ingredientes de boa qualidade. Então imagina, por exemplo, você fazendo um churrasco e vem aquela carne péssima, de péssima qualidade, que veio de um matadouro ruim, que foi mal trabalhada, que está cheia de nervo, que está cheia de uma gordura ali, né? Vai conseguir fazer um bom churrasco com essa carne? Vai ser muito difícil, não é? Com a cerveja é a mesma coisa. Você precisa de bons ingredientes, que eles tenham uma boa procedência, que sejam frescos, que sejam bem acondicionados, bem guardados, desde a época que foi enviada lá para o seu fornecedor, de quem os produziu, do fabricante, até você usar. Todo esse ciclo da logística do ingrediente, ela tem que ser muito bem adequada, muito bem preparada. E dentro dos ingredientes, a gente ainda pode entrar numa subdivisão e tentar analisar os quatro aspectos relacionados à qualidade de ingredientes. Primeiro vamos falar da água, Nossa cerveja, meus amigos, ela é 95% água. Então, nada mais relevante do que a gente tomar muita atenção com a nossa água para a gente fazer nossa cerveja artesanal, caseira. Um dos problemas mais comuns relacionados à nossa água residencial é a presença de cloro, E esse cloro vai gerar vários problemas na nossa receita, na nossa cerveja, sendo mais relevante um gosto relacionado, um gosto medicinal, um gosto assim de esparadrapo que se fala, Um aroma ruim, vai deteriorar muito a qualidade da nossa cerveja se ela tiver cloro. Então é necessário a gente retirar esse cloro quando ele é presente. A forma mais fácil da gente retirar o cloro é a filtragem por meio de carvão ativado. Só que se a gente passar muito rápido pelo nosso filtro, o carvão ativado ele não vai ter o tempo suficiente de contato com a água e não vai conseguir absorver o cloro. E aí esse cloro vai acabar passando para a nossa água cervejeira. Por isso que é importante, dependendo aí da região que você mora, se é uma região que contém mais cloro, mais propícia a ter cloro na água, que você tente, por exemplo, fazer um teste de cloro após a filtragem, após você colocar ali a água na sua panela cervejeira. E isso você pode fazer com testes fáceis, desde que a gente compra aí em lojas de piscina, por exemplo, que testa a quantidade de cloro presente na água. Uma outra forma é você usar antioxidante. Os antioxidantes, como por exemplo a vitamina C, elas reagem com cloro e acabam retirando o cloro da água. A vitamina C forma um composto com cloro, precipita e fica ali no fundo da sua panela sem deixar que esse composto passe para a cerveja. E aí você consegue fazer a remoção do cloro também por meio do antioxidante. É uma forma de você estar consertando quando você não consegue fazer uma filtragem já no início. Outro problema que é bastante comum é a presença de íons indesejáveis. Entre os piores deles, destacamos o ferro e o manganês. O ferro é muito comum quando você tem aí uma tubulação muito antiga de metal, muito comum aí nos prédios das décadas de 20, 30, 40 e 50 e até ali comecinho de 60, onde passa então a construção civil usar o PVC. Então naquela época era muito comum as tubulações de ferro, e o ferro ele acaba enferrujando e essa ferrugem acaba indo para a água e ela vai lá para a sua cerveja. Uma água cervejeira que tem ferro, ela vai desenvolver sabores muito ruins, geralmente ali ligado ao gosto de sangue, gosto de barro, gosto de ferro mesmo. Uma coisa muito ruim que estraga bem a cerveja. Né? Outro íon que é comum em algumas águas, e aí já não depende mais de tubulação de nada, simplesmente depende da fonte mineral de onde essa água foi retirada, é a presença do manganês. O manganês, por outro lado, diferente do ferro, ele não tem gosto, mas o manganês ele acaba com a sua espuma e deixa a sua cerveja bastante turva.
Então, se você tem problemas aí de turbidez e de retenção de espuma e já fez de tudo e não consegue resolver, verifique se o problema não é a sua água. Faz aí um teste, uma abraçagem com uma outra água, né? Seja uma água mineral, uma água de um outro lugar, ou faça aí um teste de íons, né? Gaste um dinheirinho com o laboratório de água e verifique se tem manganês na sua água. Pode estar presente, pode estar ali atrapalhando a sua cerveja. Em relação ao malte, quais são aí os problemas mais comuns, né? Os problemas mais comuns são maltes velhos que geram oxidação, né? Esses maltes velhos oxidados, eles normalmente vão dar uma perda tanto na eficiência da tua cerveja, como também perda sensorial, vai ficar com pior qualidade, chegando até mesmo a desenvolver off-flavor se essa oxidação for excessiva. Então, quando você estiver comprando os maltes, dá uma olhadinha ali na data de validade, vê se não está pegando uma coisa que está guardada há muito tempo, às vezes está guardada ali às vezes há 1 ou 2 anos na loja, né? Dá uma olhadinha na validade, sempre vale a pena você estar controlando esse tipo de validade de informação. Outra coisa também que é relativamente comum, né? Não é tão comum em lojas, mas é mais comum nos cervejeiros que acabam guardando o malte nas suas casas, é a presença de carunchos, que são aqueles bichinhos, né, que dão no malte. Esses bichinhos, eles são presentes na natureza, ele vem lá desde a época da colheita e estão ali presentes nos grãos, e se ficar muito tempo guardado, eles acabam se desenvolvendo, se procriando, crescendo, e com a presença deles, né, isso vai se contaminando assim a sua cerveja e ele vai tirando ali dos grãos eficiência, né, que tira muito da parte proteica, da parte dos açúcares, do amido e pode até mesmo gerar algum tipo de contaminação. Você vai ter ali um ser vivo ali dentro da tua cerveja, né? Às vezes você joga aquele grão que você não percebeu na mostura e de repente começa a flutuar aquele monte de bichinho, né? E aí algumas pessoas começam até mesmo a coar, retirar e mostura mesmo assim. Então é uma questão bastante particular do cervejeiro que acaba usando um malte assim ou que ele considera isso como um malte contaminado e acaba descartando e providenciando um novo. Então cuidado aí com a guarda dos maltes para não desenvolver esses caruchos. Outra coisa que também é relativamente comum, principalmente maltes provindo de malterias, seja de segunda qualidade ou malterias que elas atendem principalmente à grande indústria, é a presença de sujeira junto ao malte, né? Você pega ali uma saca de malte e começa a encontrar pedras, gravetos, esse tipo de coisa, né? Isso também é comum quando acontece a seguinte situação. A maltaria ela processa aquela quantidade enorme de malte, fica naquele silo, e aí ela começa a ensacar em sacas grandes que normalmente são destinadas às indústrias. E depois, lá no fundo do silo, né, ela começa a fazer as sacas menores que vão para as brew shops. E pegando esse fundo desse silo, aquela parte lá de baixo, acaba coletando terra, pedra, gravetos, um monte de sujeira. Então dá uma olhada aí, a fonte que você está comprando esses maltes, se apresenta esse tipo de inconveniente. Era mais comum no passado, hoje está mais raro ver esse tipo de coisa. O controle de qualidade está bem melhor e eu particularmente não tenho visto mais esse tipo de problema. O último item relacionado a maltes, também bastante incomum já, são os maltes mal malteados. Isso aí acontece principalmente nas indústrias pequenas, empresas que estão começando, maltearias que estão começando ali a trabalhar e ainda não tem um controle muito bem sobre o processo de malteamento. E para fazer o malte Pilsen, principalmente, acaba fazendo ele ainda muito um processo ainda muito cru, né? Muito incipiente. E aí esses maltes acabam que eles produzem sabores ruins na cerveja, sabores que remetem a vegetais crus, a castanhas cruas, né? Uma coisa assim, parece que você está comendo um alimento que não passou por um cozimento, né? Um alimento ali que realmente não está legal. Então, se também é comum mais nessas pequenas maltearias aí presentes no Brasil, mas o pessoal também está se arrumando aos poucos, né? Nosso próximo item trata agora do lúpulo, né? Quais são os problemas relacionados aos lúpulos? O principal problema relacionado ao lúpulo é lúpulo velho, né?
O lúpulo ele perde as suas qualidades sensoriais com o tempo. O ideal é que você compre lúpulos produzidos no ano corrente ou no máximo do ano anterior que você está, né? Principalmente os óleos aromáticos dos lúpulos, eles se oxidam muito fácil com o tempo, né? Mesmo se você guardar eles em geladeira ou congelador, com o tempo esses óleos se oxidam. Então evite lúpulos que tenham 3 anos ou mais, né? Eles não só terão uma qualidade aromática sensorial menor, também vão produzir menos, né, isoalfa-ácidos, vão ter óleos sensoriais ali menor quantidade e podem também acabar gerando off-flavors, né? Dentre eles, o cheiro de cebola é o mais comum nesses casos. Além da data de fabricação, tem um parâmetro técnico no lúpulo que também é muito importante. Trata-se do índice de envelhecimento do lúpulo. Como você pode ver aqui nessa imagem, ó, esse é um cortezinho que eu tirei de um datasheet e lá fala, ó, armazenamento, né? Percentual de alfa-ácidos restantes após 6 meses de armazenamento a 20 graus, razoável a bom. Isso significa que ao longo ali de 6 meses, por exemplo, o lúpulo ele pode ter uma perda muito grande da qualidade dele sensorial e desses isoalfa-ácidos. E às vezes essa informação ou essa qualidade varia de lúpulo para outro. Alguns lúpulos suportam mais, outros lúpulos são mais sensíveis, né? Eles suportam menos. Não é porque um lúpulo está em flor e outro está em pellet que o pellet ele seja pior do que o flor. Pelo contrário, né? Os lúpulos em pellets eles são mais duráveis, são mais fáceis de manejar e são mais adequados ao mercado brasileiro, justamente porque a gente ainda não tem uma produção muito expressiva de lúpulos para ter eles muito frescos na nossa cozinha cervejeira. Outro problema relacionado aos lúpulos são o mau acondicionamento, principalmente nos fornecedores, nas brew shops, nos vendedores, né? Então evite lúpulos que são fracionados na loja, que a loja compra lá, por exemplo, aquele saco de 1 kg e você pede lá 50 gramas, ele abre aquele saquinho, coleta lá 50 gramas e te entrega. Esse processo de ficar abrindo o saco de 1 kg e tirar a sua fração, acaba que vai sempre entrando mais ar dentro desse saco original e também promove a perda sensorial desse teu lúpulo, né? Tem lojas, inclusive, que eles pegam aqueles potes de vidro, potes de plástico e deixam os lúpulos soltos lá. E quando você vai comprar, ele abre, coleta lá e coloca num saquinho para você. Isso é terrível, né? Isso tem uma perda sensorial muito grande, desenvolve uma oxidação muito rápida do lúpulo. O lúpulo você tem que comprar ele lacrado do fabricante original. Essa é a melhor forma, né? Que venha lá em atmosfera transformada, né, nitrogênio, por exemplo, que vem embalado a vácuo, alguma coisa nesse sentido, mas que venha na embalagem original de fábrica. Quanto mais vedado, né, mais controlado for isso, melhor vai ser o condicionamento do seu lúpulo, ok? E também que sejam mantidos refrigerados, né? Seja geladeira, seja congelador, o lúpulo tem que ser refrigerado para manter a qualidade dele. Nosso próximo item problemático, né, são as leveduras. Então, quais são os principais problemas relacionados a leveduras? O principal problema é a temperatura descontrolada na fermentação. São as pessoas que ainda não têm condição de ter uma geladeira ou um controle térmico para fazer a fermentação e fazem a fermentação em temperatura ambiente. Então, à exceção das Kveik's e de uma outra levedura, como por exemplo algumas leveduras saisons, né, algumas leveduras belgas, que elas têm uma ampla faixa de trabalho, a maior parte das cepas elas têm um range ali de temperatura mínimo e máximo muito pequeno. E fazer a fermentação em temperatura ambiente, né, com aquele sobe e desce da temperatura diurna e noturna, além de fazer esse descontrole durante os dias de fermentação, ela extrapola esse range aí da sua levedura. E com isso você acaba gerando diversos off-flavors, álcool superior, ésteres que não deviam aparecer, né, defeitos na cerveja, um monte de coisa. Então, tente trabalhar com a levedura de acordo com as suas condições. Eu não tenho condição de ter uma geladeira. Então, tente procurar uma levedura que seja adequada à sua condição, né? Tente trabalhar ali com o melhor possível para você ter o menor tipo de problema, né? O segundo que eu já acabei falando, né, está relacionado ao range, né?
Então é aquela faixa de temperatura. Então isso aqui são pessoas que também elas acham que toda ale é 18 graus e toda lager é 9 graus. E trabalham sempre nessas condições, sem prestar atenção que para algumas cepas vão ter um range diferenciado de temperatura. Você vai encontrar ali cepas lagers que vão trabalhar melhor a 8 graus, outras vão trabalhar melhor a 12 graus. Vai encontrar cepas ale que algumas vão ficar bem em 18, outras o indicado é 16, outras o indicado é 20, ou 22, ou 24 graus. Então você tem que olhar o datasheet e conhecer muito bem as características da levedura para sempre trabalhar na melhor temperatura para ela fazer a sua cerveja. Um outro problema que é muito comum é o pitching rating abaixo do necessário. É aquela história de que um saquinho de fermento seco faz de 1 a 50 litros. Então, infelizmente, tem muita gente que pega lá um pacotinho de levedura, coloca 50 litros de mosto e quer fazer ali uma cerveja neutra, né? Que ela tenha uma fermentação do estilo americano bastante neutro, com uma boa fermentação. Ou compra um pacotinho de fermento lager e coloca ali para 20, 30, 40 litros de mosto e quer também uma boa fermentação em temperatura ali de 10 graus centígrados. Que isso não dá certo, né, minha gente? O pitching rate ele tem que ser adequado ao estilo de cerveja que você está fazendo e ao resultado sensorial que você quer. Tanto o overpitching quanto o underpitching, né, levedura de mais ou levedura de menos, os dois atrapalham o resultado da sua cerveja, sendo que na maioria dos casos a levedura de menos é o mais comum e é onde mais atrapalha aí na sua cerveja. Então não menospreze o pitching rate, coloque a levedura na quantidade necessária, principalmente quando você estiver trabalhando com leveduras líquidas. Ela tem ali uma suscetibilidade não só de pitching rate, quanto da qualidade dela, que é o último tópico que eu falo ali. Ó. Levedura líquida com baixa vitalidade. É colocar uma levedura que ela está enfraquecida, que mesmo que ela tenha o pitching rate, ela não está na condição de vitalidade necessária. Ela já está fraca, já está no fim da vida dela. Quando isso ocorrer, é sempre mandatório que você faça pelo menos um starter, né? Um starter de propagação para aumento de vitalidade e de viabilidade dessa levedura. Que você desenvolva ali o cálculo necessário, né? Próprio para volume de cerveja que você quer fermentar e você faça então a propagação dessa levedura, sempre adicionando nutrientes e fazendo uma boa oxigenação quando usar leveduras líquidas, né? Elas precisam de mais oxigênio e de mais nutrientes. Outro problema que é muito comum e pouca gente fala, né? Tem pouca informação sobre isso, é o uso inadequado de adjuntos, né? O que é adjunto cervejeiro? Adjunto é tudo aquilo que não é os 4 elementos básicos, né? O que não é malte, não é lúpulo, não é levedura e não é água, é adjunto. Então, quais são os erros mais comuns, né? O erro mais comum está relacionado ao exagero do adjunto, usar mais do que deve, né? Por exemplo, usar muita fruta numa cerveja. A maior parte das frutas elas têm açúcares que são fermentáveis, isso é verdade, mas elas contêm muita água. E colocar frutas numa cerveja, na maior parte delas, significa diluir a sua cerveja, abaixar a OG da sua cerveja. E quando você coloca fruta demais, você acaba aguando demais a tua cerveja, deixando ela sem corpo, né? Muito aguada, muito sem textura ali. A tua cerveja ela passa por aguada, passa por uma cerveja que foi diluída. Isso acaba prejudicando bastante a qualidade da sua cerveja. Outro erro muito comum é aquele cervejeiro que gosta de comprar tudo que está disponível no mercado para usar na cerveja. Ele acha que tudo é útil. E aí ele vai lá na Brew Shopping, compra 10 enzimas, 10 coadjuvantes cervejeiros. Ah, vou comprar isso para melhorar a espuma, isso aqui para melhorar minha turbidez, isso aqui para melhorar a floculação da levedura, isso aqui para melhorar o meu sparge, e vai colocando aquele monte de coisa na cerveja para ter a sua cerveja perfeita.
e isso na maioria das vezes acaba que estraga a cerveja. Esse excesso de enzimas, de coadjuvantes, eles atrapalham quando eles ficam em excesso, eles atrapalham a tua cerveja. Você pode ter perda de espuma, pode ter problemas de turbidez, pode ter problemas de fermentação, pode até ter problema coloidal, né? Problema de separação ali da cerveja, acabar estragando. Então as enzimas e os coadjuvantes, entenda que eles são remédios, remédios para um problema que você está tendo. Só use um coadjuvante, uma enzima, quando o seu processo, a sua receita pedir aquilo lá. Não fique usando de maneira proativa. Enzima e coadjuvante não são ingredientes proativos que evitam, são remédios. A gente só dá remédio quando tem uma doença, ok? Então evite. Outro erro muito comum é o uso exagerado do açúcar refinado, né? Ah, não consegui bater meu OG, tuma, taca lá açúcar para alcançar a OG. Então o excesso do açúcar, quando ele passa ali dos 10%, começa a ser percebido, e com certeza é percebido quando tem mais de 20% de açúcar na receita, ele gera diversos problemas na fermentação, além de tirar muito o corpo da cerveja. Então o excesso de açúcar vai deixar sua cerveja aguada, vai gerar um excesso de álcool na sua cerveja, vai gerar ésteres ruins, né, porque o fermento ele tem que processar a maltose em primeiro lugar. E o açúcar refinado, a sacarose, ela é de mais fácil digestão para a levedura. E aí a levedura acaba fermentando o açúcar refinado, quando chega para fermentar a maltose, ela vai lá e fala, já estou satisfeita, não quero. E acaba dando problema na tua cerveja. Então, tome muito cuidado com o uso de açúcar refinado e, na medida que possível, quando a sua receita pedir, tente colocar ele numa fermentação secundária, após a primária ter completado ou estiver ali pelo menos a um terço do fim dela, né? Estiver quase acabando. Outro erro comum relacionado a condimentos, né? São condimentos que acabam desbalanceando a receita. E esses condimentos, eles são muito fortes, né? Por exemplo, você pega ali um cardamomo, pega um cravo, pega uma canela, são ingredientes que têm um potencial sensorial muito forte. E aí o cervejeiro ele acaba exagerando na quantidade desse ingrediente e deixa aquela cerveja extremamente carregada naquele condimento, o que desbalanceia a cerveja, deixa ela enjoativa. Outro aspecto relacionado aqui que eu coloquei em outros, né, são os diversos outros adjuntos que existem aí, desde sais cervejeiros, desde compostos para floculação, para nutrientes, qualquer outro tipo de coisa que acaba impactando, seja na perda de espuma, seja gerando acidez, seja gerando turbidez, e outros tantos defeitos. Então, meus amigos, tenham cuidado, né? Adjuntos são para temperar a sua cerveja, são para complementar. Eles não são o ingrediente principal da sua cerveja. Eles fazem um complemento, né? É o toque final que vai harmonizar a tua cerveja com aquele ingrediente. O segundo pilar desse nosso vídeo fala sobre a receita desequilibrada, né? Então, às vezes a gente está pegando ali uma receita e a gente coloca aquela receita numa ferramenta, e quando a gente coloca na ferramenta, a gente tem uma visão desse tipo aqui, ó. A gente tem, por exemplo, um amargor lá embaixo, uma cor lá em cima, né? Uma densidade assim. A gente não tem uma harmonia entre os componentes de uma receita cervejeira. Então, sempre que você pegar uma receita e ela não estiver numa ferramenta, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar uma ferramenta cervejeira, para que você procure um equilíbrio entre os ingredientes, né? Que você, como você vê nesse gráfico aqui, ó, que vocês vejam todos os itens mais ou menos ali no mesmo nível. Esses gráficos de barras, eles trazem para o lado de cá uma receita mais fraca, para o lado de lá uma receita mais forte e no meio uma receita equilibrada. Então você, dependendo de como você introduz os ingredientes numa receita, né, você pode ter esse desequilíbrio e aí você vai arrumar essa receita para o resultado que você quer.
sendo que a mesma receita ela pode ter, por exemplo, um caráter mais forte, né, que a gente chama de uma receita double, uma receita imperial, uma receita strong. E aí você deve levar esses dados, né, esses ponteiros para a extrema direita, acrescentando mais amargor, acrescentando mais malte base, né? Naturalmente, às vezes acrescentando mais malte escuro também para aferir cor. Naturalmente, quando colocar malte base, aqui o álcool também vai subir, mas que ele fique harmônico, olha, fique todos os ponteiros na mesma região. Da mesma forma, se você quer fazer uma receita mais suave, que a gente chama de session, né, você deve trazer os ponteiros em equilíbrio para a linha mais baixa. A sua receita vai ficar mais clara, vai ficar com menos amargor, com menos álcool, né? Tudo isso de uma forma harmônica. Então evite fazer uma receita onde os ponteiros fiquem cada um para um lado. Isso com certeza vai tirar a harmonia dos ingredientes. Além da ideia dos quantitativos, tem a ideia qualitativa da harmonia entre os ingredientes. Essa ideia da harmonia está muito ligada ao sensorial que os ingredientes possuem. E aí você pode perceber que lúpulos devem combinar com leveduras. Então, por exemplo, se a sua levedura ela tem uma propensão a gerar ésteres frutados, nada melhor que você use lúpulos que geram sabores frutados na sua cerveja. Se você pegar uma levedura que gera sabores frutados e colocar um lúpulo que tem um potencial terroso ou potencial resinoso, isso não vai harmonizar com a sua receita. Vai deixar a sua receita estranha, ruim. Okay? Então procure sempre observar o que produz a sua levedura, caso ela não seja neutra, e então procure harmonizar o lúpulo com esse tipo de éster, né, que a sua levedura produz, de comportamento que ela produz. A mesma coisa vale para a relação malte e lúpulo. Né? Se você tem, por exemplo, um lúpulo frutado ele não combina com maltes escuros demais, com malte torrado principalmente, malte tostado. Né? A gosto de tosta, de torra, ele harmoniza mais com lúpulos que puxam para o gramíneo, que puxam para o terroso, que puxam para o pinho, mas não para um lúpulo que puxa para o limão, que puxa para o abacaxi, que puxa para o maracujá. Isso não harmoniza com o malte escuro. Então procure também observar, né, os maltes que vão na sua receita, o estilo que é a sua receita, e adeque os seus lúpulos para que ele tenha um sensorial que harmonize com esse malte. Por fim, malte e levedura acabam também tendo uma relação de simbiose, uma relação semelhante. Né? Se você pega, por exemplo, uma levedura que ela tem um potencial ali mais picante, por exemplo, o picante vai muito bem com caramelo, mas o picante não vai muito bem com a tosta também, fica um pouco estranho. Né? Se você tem uma levedura que tem uma puxada frutada, ela também não deve harmonizar bem com malte terroso. Né? É melhor que você pegue outro tipo de levedura, uma levedura mais neutra para o malte terroso. Okay? Então procure essa simbiose qualitativa entre os seus ingredientes, além da quantitativa que nós falamos aqui. E na concepção geral da sua receita, procure identificar uma harmonia entre os sabores e as questões sensoriais. Às vezes você pode estar montando uma receita que os sabores não são harmônicos, seja por essa relação qualitativa que eu falei aqui, seja a relação da sua receita com uma fruta, com um determinado adjunto, por exemplo, deixando ela não harmônica. Né? Okay? Tome cuidado com adjuntos que promovam reações químicas na sua cerveja, que eles podem exagerar um determinado sensorial, uma acidez exagerada, né? Um salgado exagerado. Né? Tome cuidado com baixar demais ali o pH. Né? Cuidado com esse tipo de reação química que é muito comum quando a gente usa adjuntos demais. E outra coisa que também é muito comum é a questão da dissociação química.
Quando um adjunto entra na tua receita, ele acaba desestabilizando a reação química da tua cerveja. Da estabilidade coloidal, por exemplo. Tem adjuntos que em excesso eles vão conseguir separar a água da tua cerveja em si. E ele vai acabar decantando todo o sabor, tudo que é sabor da sua cerveja, acaba se separando da água e decantando. E quando você coloca a sua cerveja num copo, você consegue ver a parte de cima, por exemplo, mais clara e a parte do fundo mais escura. Tem essa desassociação. E isso mata a tua cerveja, isso estraga a sua cerveja. Isso geralmente acontece também com excessos dos coadjuvantes de enzimas e desses ingredientes que eu falei anteriormente. Ok? Nosso último tópico em relação aos pilares do cervejeiro está na ausência do processo cervejeiro, né? Além de uma receita, além de bons ingredientes, né, você precisa de ter um bom processo cervejeiro. Então, muitas vezes, o cervejeiro falha ao não ter um processo repetitivo. Ele, cada vez que ele faz receita, ele faz de uma forma diferente. Usa um equipamento diferente, ou procede no uso do equipamento de forma diferente. Às vezes faz lavagem, às vezes não faz. Às vezes deixa recirculando todo o tempo, às vezes não recircula. E isso tira dele a experiência e o controle e o aprendizado do equipamento, do processo, com o resultado em si. E cada coisa que acontece na tua cerveja, você fica sem saber por que aconteceu, porque você não manteve um modo operandi padronizado. Outra coisa que é muito comum é o cervejeiro que só conhece o caminho feliz. Aquele que não tem conhecimento técnico para reagir quando acontece algum problema, né? Ele não sabe o que fazer. E isso, meus amigos, a gente corrige fazendo um curso, né? Um curso de cerveja que te mostra os problemas e as soluções. Um curso que vai muito além daquele cursinho de final de semana que o cara ensinou a misturar 4 ingredientes, cozinhar, ferver e dali sair cerveja. É um curso, é um estudo maior, né? Que vai te requerer mais horas, mais tempo, mais reflexão para você não só saber o caminho feliz, mas para saber quando acontecer um determinado problema. Quando o algeno bater, né? Quando começar ali a ressecar numa fervura, quando estiver muito intenso uma fermentação, como é que você vai reagir? E aí eu te convido para conhecer o meu curso de cervejaartesanal.net ou o meu curso bit.ly/fabricar, onde eu vou ter a oportunidade de, em diversos módulos, em uma carga horária bastante extensa, te explicar todo o meu conhecimento e te dar todo o apoio para que você aprenda a fazer cerveja da maneira correta e saber também essas condições do se der problema. Outro ponto comum é o cervejeiro que ele não observa e ele não reage a problemas. Ele segue aquele roteiro ipsiliteris, não confere densidade, não testa um pH, não mede volumes, temperaturas, prazos. Ele simplesmente taca o pau e deixa a coisa acontecer. E aí, cada cerveja é uma surpresa. Às vezes vai ser uma cerveja boa, às vezes vai ser uma cerveja mais ou menos, né? Raramente vai sair uma cerveja excepcional, uma cerveja deliciosa. E por fim, é a falta de comparar o resultado com o processo, comparar o planejado com o realizado, né? Então é muito importante que você tome nota de tudo aquilo que aconteceu durante a mosturação, tudo que você planejou, tudo que aconteceu, compare os dois e depois compare com a sua cerveja produzida. Tome notas, né? Faça ali uma análise, confira esses resultados, né? Procure defeitos na sua cerveja, procure formas de você corrigir e não cometê-los na próxima vez. É só com a repetição, fazer aquela receita várias e várias vezes, ajustando um pontinho aqui, outro pontinho ali, de maneira bem devagar, que você vai conseguir atingir a perfeição da sua cerveja e chegar aí numa cerveja de campeonato. Então, meus amigos, o que a gente conclui? É necessário que a gente cuide da qualidade dos nossos ingredientes. Sempre procure coisas frescas, observe a data de validade, compre ingredientes de lugares que são realmente cuidadosos. Faça uma boa receita, uma receita que seja adequada ao seu processo e ao seu equipamento.
Use guias de estilos e referências bibliográficas para te orientar no que aquela receita tem que ter, como que aquela cerveja tem que aparecer. Cuidado com o seu processo, né? Defina ele de ponta a ponta, do início ao fim. Monitore o dia da abraçagem. Tome notas, corrija, tome medidas corretivas quando alguma coisa estiver saindo ali do trilho, né? E por fim, aprenda com seus erros, melhore, aperfeiçoe, repita até atingir excelência. Aí você vai conseguir ter aquela cerveja tão sonhada, tão desejada e tão aplaudida por você e pelos amigos seus que você tem que pode compartilhar. Se você gostou desse vídeo, meu amigo, dê o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, conheça aí as nossas plataformas de ensino, o conteúdo é o mesmo, só muda ali a forma de pagamento. Eu estou aqui sempre disponível para te ensinar, para que você faça excelentes cervejas, para que você saia do básico e se torne um cervejeiro de excelência. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.